aí, galerinha, tudo bem? Professora Tati de História na área, e hoje eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho de revoluções inglesas. Primeira coisa muito importante pra gente entender sobre revoluções inglesas, elas foram mais de uma, senão eu chamaria só Revolução Inglesa. Outra coisa importante, gente, é que sempre que eu vou entrar com esses assuntos na sala, eu gosto de falar e vou falar aqui pra vocês também. Primeiro que existe uma diferença quando a gente fala revolta e revolução. Revolta é quando a gente vai ter um processo acontecendo, alguém está descontente com alguma coisa, normalmente em história uma classe social, né, menos favorecida está descontente com outra classe social menos favorecida, né? Então a gente vai ter um processo de revolta onde alguma coisa vai acontecer, pode ser que alguém morra, né, ou algumas pessoas morram, mas no final das contas nada muda. É aquela revoltinha que eu sempre digo, quando você tá revoltado que não quer lavar louça, quando você tá revoltado que não quer arrumar teu quarto, e no final das contas você vai ter que fazer, porque senão sua mãe te bate, te põe de castigo, toma teu celular. Então você ficou revoltado, o que que mudou? Nada. Essa é a famosa revolta. Agora, quando a gente fala de revolução, é o que a gente diz que aonde houve, depois desse processo revolucionário, uma mudança de status quo. O que seria esse status quo? Alguma mudança drástica, social, política e econômica. Ou tudo junto, né? Então, se houve uma mudança realmente muito forte depois desse processo revolucionário, aí sim a gente chama de revolução, tá? Por isso que você vai lá, tá escrito revolta, né? Revolta de Beckman, por exemplo, ou depois a gente tem Revolução Francesa, revoluções inglesas, então a gente consegue ter uma diferenciação do que realmente teve uma mudança drástica depois ou não. No caso das revoluções inglesas, a gente volta lá para o século XVII, né, quando aconteceram as revoluções inglesas, e a gente vê que o início da Revolução Inglesa vai ser com a morte da rainha Elizabeth I, né, que vai ser a última aí da dinastia Tudor, né, que é desde o início, lá quando a gente teve na formação dos Estados Nacionais Modernos, que a gente já também falou sobre isso, a gente teve a formação do Estado Moderno da Inglaterra, né? A gente vai ver que a família, né, que vai ser a família que vai ficar como a primeira família aí de nobres, né, de reis da Inglaterra, vai ser a família Tudor. Depois lá da Guerra das Duas Rosas, lembra? A família York, Lancaster, surge lá a terceira que vai ser a família Tudor. E a família Tudor, a dinastia Tudor, ela vai terminar com a Elizabeth I quando ela morre em 1603. A morte da rainha Elizabeth, que, né, tem muita fofoca aí a respeito disso, inclusive tem muito filme, tem muitas séries legais, depois eu vou colocar ali os links para vocês, para quem se interessar, quiser assistir um pouco mais. Mas ela é muito interessante porque rola muita fofoca, então acaba rolando muita fofoca aí em torno, né, dessa questão da Elizabeth. Eu, claro, gente, não tô aqui pra fofocar da vida de ninguém, nem é do meu feitio. Na verdade, eu descobri que eu posso ser paga para falar da vida alheia, né, então daí eu resolvi fazer história. Né? Aquelas fofoquinhas históricas eu acabo contando, ainda ganho salário por isso eu, né, resolvi fazer história. Tô brincando. Mas enfim, fofocas à parte, existe muito aí, algumas lendas, né, vamos dizer assim, ficaram em torno dessa morte aí da Elizabeth I, né? Enfim, fofocas à parte, ela morre em 1603, até, né, por complicações. Quem costuma ver as fotos da Elizabeth I, se você ou se você for ver nos livros, ela sempre tem aquela aparência meio de fantasma, né? Muito branca, parece uma boneca de cera, porque ela tinha já alguns problemas de saúde e ela tentava dar uma disfarçada aí, por isso que todas as imagens da Elizabeth I, ela tá com aquela cara de fantasma, né? Enfim, ela morre em 1603 e o grave de tudo isso é que ela morre sem deixar herdeiros, né? Claro que a família Tudor tinha mais pessoas, mas vocês sabem que naquela época morria-se por qualquer coisa, né, gente? Você chegar com 50 anos naquela época, tu era quase um Matusalém, né? Então, era difícil, assim, as famílias também serem tão numerosas, porque as pessoas morriam com muita facilidade. Enfim, né, gente? A medicina não era tão avançada, você não tinha vacinas, você não tinha remédios específicos para algumas doenças, enfim. O fato é que quando a rainha Elizabeth morre, ela não deixa herdeiros. Isso acaba dando espaço para que aconteça o que a gente chama em história de crise de sucessão de trono, ou seja, não tem ninguém para ficar no seu lugar. Então, se o trono está vazio, como é que a gente faz, né? Aí entra a questão de toda a treta das revoluções inglesas, que vão ser duas, né? Primeiro porque, gente, vamos entender qual que era a real situação da Inglaterra, né?
A Inglaterra, politicamente, ela tinha o que a gente chama de monarquia parlamentar, ou seja, existia um parlamento dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, e esses parlamentos meio que auxiliavam o rei e a rainha a governar, diferente do que acontecia em todos os outros países, né, que eram monarquias da Europa, que eram chamados de monarquia do direito divino, ou seja, a Igreja Católica ela estava de alguma forma ali ajudando a governar, meio que ditando as regras, né? Essa diferença seria o que, gente? Que numa monarquia de direito divino, você não tinha parlamento, né? E também, lembrando, se a gente for voltar um pouquinho na questão da Reforma Protestante, no Henrique VIII, o Henrique Tudor, né, que foi rei da Inglaterra e foi um reformador também, porque apesar dos motivos meio fúteis, né, que ele criou lá o anglicanismo para poder se divorciar, largar a Catarina e ficar com a fura-olho, né, espertinha da Ana Bolena, o gordinho gostoso, lembram dele, né, gente? O fato é que eles tinham um tipo de sistema de governo diferente dos outros países, né? Existia então um parlamento que ajudava, vamos dizer assim, o rei e a rainha a governar. Nos outros países não existiam isso porque eram monarquias do direito divino. Outra coisa diferente também era a questão da religião, que eu estava dizendo agora, que por conta da reforma protestante ocorrida na Inglaterra, a Inglaterra era anglicana, por conta da religião que o Henrique VIII criou, né? E também calvinista. Depois dá uma olhadinha lá no vídeo sobre reforma protestante. O fato é que os outros países que não tinham participado dessa reforma ou não mudaram a religião dos seus países, porque o Henrique VIII lá no passado, gente, ele praticamente obrigou as pessoas a serem anglicanas e fechou o pau mesmo com o Papa, quebrou os laços com a Igreja Católica e mudaram de religião. Isso vai dar muito pano para manga, porque os outros países, né, se mantiveram, em sua grande maioria, católicos. Quando acontecem as revoluções inglesas, qual que vai ser a maior treta? Como não existia um sucessor para o trono, aí entra a Escócia. Se a gente for lembrar, a Inglaterra, né, uma ilhazinha, tem Escócia em cima, na ponta, e lá na Escócia é que existiam os parentes mais próximos, que eram os Stuarts. Então, nesse processo aí de revoluções inglesas, a gente vai dizer que depois da morte da Rainha Elizabeth, a gente vai ter o que seria o início da dinastia Stuart. Acaba a dinastia Tudor, da Rainha Elizabeth, e tem o início aí o processo de dinastia da família Stuart, que eram da Escócia. Os parentes mais próximos que estavam bem ali em cima da Inglaterra, na ilha, né? O que vai acontecer? A gente vai ter toda uma treta rolando, porque a Inglaterra, obviamente, não vai querer deixar o trono para a Escócia, porque se a Escócia toma o trono, a família Stuart toma o trono inglês, tudo na Inglaterra ia mudar. Primeiro, a questão da religião, que provavelmente eles iam ter que voltar a ser católicos, porque a Escócia não ia deixar essa coisa da reforma protestante, né, indo para frente. Outra coisa que ia mudar, acabou o parlamento, porque na Escócia não tinha isso, e se eles foram fazer um puxadinho, né, da Escócia com o reino da Inglaterra, também não ia ter parlamento. Então, quer dizer, todo mundo ia sair perdendo. Então, vai ter todo um processo, gente, de resistência da Inglaterra para que a Escócia não fique com o trono inglês. Aí a gente vai ter essas duas revoluções. A primeira, que começa em 1640, apesar de já estar rolando um estresse, né, desde a morte da Rainha Elizabeth, em 1640 tem um estouro que a gente chama de Revolução Puritana. Puritana ou calvinista, né, gente? Depende de onde vocês pesquisarem, mas os puritanos nada mais eram do que os calvinistas que a gente falou lá, né? Aquela galera daquela religião que o João Calvino lançou, né, lá na Reforma Protestante. Então existiu essa Revolução Puritana, que começa em 1640, e vai ter toda uma treta aí, gente. Eu sei que no final dessa tentativa de resistência da Inglaterra, eles acabam até decapitando o rei da Escócia, né? A gente vai ter um dos reis da Escócia sendo decapitado, porque, né, acaba tentando invadir, ficar com o trono, fechar o parlamento, enfim, e os ingleses acabam decapitando o rei da Escócia. E isso vai ser um baita de um problema, gente, porque você não pode sair assim, né, decapitando o rei alheio, né? Então vai dar toda uma treta, essa Revolução Puritana vai ser, gente, muito sangue, né? E essa situação não vai se resolver porque a gente vai ter um líder dentro dessa Revolução Inglesa, que até é o período que a gente chama de República, né? Que a Inglaterra passa, vai ser o único período da história que a Inglaterra meio que vira uma república, que a gente chama até de Cromwell, né? Quem que seria o Cromwell? O Cromwell era o Oliver Cromwell. Na verdade, ele já fazia parte, dentro desse parlamento, que era dividido em câmaras,
o Lord Cromwell já fazia parte desse parlamento, né? E nesse momento que a Inglaterra passa por essa questão de ficar sem um sucessor para o trono inglês, o Oliver Cromwell vai ficar ali como comandante, então, desse período da Inglaterra, né? Por isso chamado República de Cromwell. E o Cromwell vai tentar dar uma segurada ali nessas questões, e vai ser até graças ao Cromwell que depois vai ter o processo aí de Revolução Industrial na Inglaterra, porque o Cromwell vai tomar, mesmo em meio a essa muvuca aí das revoluções inglesas, ele vai tomar algumas decisões importantes para a Inglaterra, que vai ser o que a gente vai chamar de enclosures, ou cercamentos, onde a gente vai ter, né, algumas terras que vão ser tomadas, né, para poder virarem pastagem, para poder se colocar as ovelhinhas ali e produzir mais lã. A gente vai ter também o ato de navegação, muito importante, gente, isso vai perseguir vocês até os vestibulares. Esse ato de navegação vai ser uma espécie de independência da Inglaterra da sua frota marítima, porque até esse momento a Inglaterra era muito dependente da Holanda, que era um país meio que parceiro, mas que, querendo ou não, trancava a economia da Inglaterra, porque eles sempre estavam precisando das embarcações da Holanda para estar fazendo comércio. E o Oliver Cromwell, com o ato de navegação, ele vai começar a direcionar, acumular capital e direcionar esse capital para estar investindo nas frotas marítimas, né, gente? Explica-se aí porque que a Inglaterra tem aí a melhor marinha do planeta, né? Então é importante, porque a Inglaterra vai começar a ser independente nessa questão do comércio, e isso vai fazer toda a diferença ali na frente, no século XVIII, quando começar o processo de Revolução Industrial, que a Inglaterra, inclusive, vai ser a primeira, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo sobre Revolução Industrial. O fato é que o Oliver Cromwell vai ficar segurando ali, né, essa barra sem um rei inglês. Depois o Oliver Cromwell acaba morrendo, o filho dele, Richard Cromwell, vai ficar no lugar, mas o Richard Cromwell não tinha a mesma força política que o pai dele tinha, né? Então ele não vai conseguir segurar o reggae muito tempo. O fato é que já se passaram algumas décadas e a Inglaterra ainda não vê um horizonte, né? Como é que a gente vai resolver esse problema? Não tem rainha, como é que a gente vai continuar sendo uma monarquia se a gente não tem uma rainha? Aí é o que vai acontecer em 1688, olha que tempo que passou, né, gente? Muita treta nesse meio tempo, porque, voltando lá, a Rainha Elizabeth morreu em 1603. A gente está em 1688 e ainda não se resolveu a questão da Inglaterra. Gente, é muito tempo. Qual que vai ser a solução para esse problemão aí que a Inglaterra está passando? Aí a gente vai chamar de Revolução Gloriosa, que começa em 1688. O que vai ser essa Revolução Gloriosa? Inclusive, ela ganha esse nome porque não vai ser derramada uma única gota de sangue. Por isso, né, gloriosa. Eles vão conseguir resolver o problema da Inglaterra, gente? Como? Vai haver, então, uma proposta para Mary Stuart, né, da família Stuart, para tentar resolver essa questão. Até mesmo porque a Mary Stuart não fica com muitas boas opções se ela olhar para a situação, né, da Escócia e ver que eles estão em guerra com a Inglaterra já tem algumas décadas. Nesse meio tempo, o rei deles, da Escócia, né, foi decapitado, então quer dizer que a Inglaterra não estava de brincadeira. E se eles estavam durando todas essas décadas sem um rei e não liberando o trono para a Escócia, é porque eles não estavam afim mesmo, gente, de se tornar um puxadinho da Escócia, não. Então a Escócia também começa a ficar numa situação um pouco complicada por conta dessa extensão, que acho que eles, né, imaginaram que ia ser uma coisa que ia se resolver ali do dia para a noite, e já estava durando várias décadas. Qual que vai ser a solução? A Inglaterra vai fazer uma proposta para Mary Stuart, que seria aí uma princesa, né, da Escócia, e demoraria muito tempo, gente, para chegar no trono, ou nunca chegaria, né, porque a gente sabe que existe toda uma linha de sucessão, e se você tem outras pessoas na tua frente, você é mulher, tem um irmão mais velho, um tio mais velho, enfim, a tua chance de sentar no trono e ser rainha é quase zero, né, talvez por isso a Rainha Elizabeth tenha feito mexido os pauzinhos dela, né, mas enfim. A Mary Stuart, então, recebe essa proposta para se casar com o príncipe da Holanda, que já era um paizinho ali, amiguinho, né, da Inglaterra, que vai ser o Guilherme de Orange, né? Orange, laranja, Holanda, entendeu? Então, quer dizer, vai haver, então, essa proposta aí de casamento entre uma Stuart e o Guilherme de Orange, que era da Holanda, que era um país parceiro ali da Inglaterra, né? É feita essa proposta. Os dois, né, acabam aceitando, porque vai ser um bom negócio para todo mundo. A Holanda meio que vai fechar essa parceria aí que ela já tinha, né, de país amiguinho da Inglaterra. A Escócia consegue resolver a situação, apesar de não deixar de ser, né, abrir mão, de certa forma, da Inglaterra. Por quê? Porque uma das cláusulas aí desse contrato de casamento
vai ser o tal da Bill of Rights, que é uma carta de direitos, que vai ser a Carta de Direitos da Inglaterra. E nessa carta, nessa Bill of Rights, uma delas vai estar ali que o rei não pode, em hipótese nenhuma, fechar o parlamento. Então quer dizer que a Inglaterra meio que deixa agora uma coisa preto no branco, que ela é uma monarquia parlamentar, constitucional, e que ela sempre vai ser. E é até hoje, né, gente? Então essa solução é chamada de Revolução Gloriosa porque é a partir de um casamento, da assinatura de um documento, que é a Bill of Rights, um documento muito importante para a Inglaterra, é que vai se resolver essa questão. Então a dinastia Tudor acaba mesmo na Rainha Elizabeth, não tem como resolver, porém a dinastia continua agora com uma mistura aí dos Stuarts com a família real da Holanda. Então é dessa forma que a Inglaterra consegue dar continuidade ao seu trono, à sua dinastia, agora misturando aí Escócia e Holanda, né? Então essa família que a gente tem, a família real hoje da Inglaterra, não tem nada a ver com a família Tudor, porque a família Tudor realmente acabou na Rainha Elizabeth, que morreu lá em 1603, apesar de todo mundo confundir com a Rainha Elizabeth de agora, que lá parece tantos anos assim mesmo, né? Mas não é a mesma, tá, gente? Então, assim, gente, é assim que se resolve, então, a questão aí da Inglaterra, com esses dois processos, Revolução Puritana, em 1640, e depois Revolução Gloriosa, em 1688, fechando aí o processo de revoluções inglesas, né, gente? E para saber qual que vai ser a importância disso, deem uma olhadinha lá no vídeo de Revolução Industrial, que a gente vai ver que essas revoluções inglesas, a presença inclusive do Oliver Cromwell, atos de navegação, os enclosures, essa tal dessa Bill of Rights que foi assinada ali na Revolução Gloriosa, vai fazer toda a diferença na história aí que vai seguir sobre a Inglaterra. Tá bom, gente? Por esse vídeo era isso. A gente volta a se ver por aí com outro tema de vídeo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais. Fui!